Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Thaís Celentano e juntos comigo vocês estão acompanhando a AVNews especial diretamente aqui do CIAVES. E agora a gente vai mergulhar um pouquinho num assunto bastante interessante quando a gente fala de investimentos e lançamentos trazidos aqui para o CIAVE pela COB, que é uma empresa muito produtiva, que leva aí pra gente. A gente já conhece a COB, sabe da qualidade, da entrega que eles fazem. E eu vou ter a oportunidade hoje de conversar com dois diretores que vão trazer pra gente mais detalhes de tudo que eles estão apresentando aqui no CIAVES e também sobre os investimentos. Estão comigo aqui Flávio Henrique, ele que é diretor sênior de operações da COB América do Sul, e também o Bernardo Galo, diretor técnico e comercial da COB América do Sul. Eu estou muito feliz de recebê-los aqui no nosso estúdio para a gente poder falar de investimento, de lançamentos, que é tudo que a gente quer para o cenário atual que a gente vive, né? Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo espaço. Coisa boa. Vamos lá, quem vai começar me dando as informações primeiro? Vamos falar de lançamentos ou vamos falar de investimentos? Como você quiser, Thaís. O que você se sentir confortável, nós estamos prontos para o que tiver. Vamos falar de lançamentos, já que estamos aqui no CIAVES. Vocês estão movimentando o espaço de vocês com uma linha do tempo bastante interessante, que é parte de um livro que foi desenvolvido, que conta histórias de sucesso. Como é que nasceu esse processo? Como é que foi para vocês fazer esse mergulho nas histórias dessas pessoas? Verdade. Realmente esse foi um projeto muito interessante. Ele surgiu da ideia de um dos nossos colegas de equipe, até para dar o mérito aqui, o nosso diretor de vendas do mercado doméstico, se chama Oscar Toneto. Ele que surgiu com uma ideia embrionária lá atrás, onde a gente, à medida que a gente foi avançando, digamos assim, no tempo na avicultura, a gente sentia que a gente ia perdendo muito da essência do que vinha acontecendo, porque as coisas vão passando e não ficam registradas, né? E ele deu a ideia de a gente começar realmente a registrar isso, a sentar com essas pessoas que formaram desde lá de trás, que escreveram toda essa história dentro das empresas. Nós estamos falando aí de quanto tempo, né, dessa história? Nossa. Nós estamos falando de um... de que período? Nós estamos falando desde o nascimento das empresas, ou seja... Olha isso, gente, ou seja, é um registro tem empresas né? na avicultura hoje com mais de 50 anos de história, né? Então... Já está na terceira geração muitas vezes, e a ideia foi resgatar tudo isso e manter isso registrado, né? Então foi uma imersão que foi feita dentro das empresas, um trabalho feito pela nossa área de marketing também bastante profundo. Nós resgatamos fotografias antigas, desde o início de quando começaram a operar. As histórias da avicultura brasileira é muito bonita, e ela surge desde famílias assim muito humildes, que começaram a construir o que hoje são grandes impérios, né? Então são mais de 25 empresas que estão retratadas nessa primeira edição do livro, tá? Eu já gostei disso. Quando fala assim, primeira edição, já supõe-se que pode vir uma segunda, uma terceira. Exatamente. Para a gente poder ter mais história aí. Nós não queremos que ninguém fique de fora, nós queremos poder deixar registrada a história de todas as empresas que hoje existem na avicultura brasileira. Foi uma honra muito grande para essas pessoas terem lá registrado o seu nome na história. Aqui nós estamos fazendo um resumo basicamente dessa linha de tempo de todas as empresas que participaram dessa edição. Nós fizemos um evento de lançamento desse livro também esse ano. Contamos com a participação da maioria dos donos e fundadores dessas empresas. Legal. Então foi um momento bastante emocionante. E com isso a gente consegue deixar aí um marco, digamos assim, na história, e é um agradecimento pelo que eles fizeram para o nosso país e para a nossa avicultura. Na verdade é uma avicultura que hoje alimenta o mundo, né? Então acho que é muito importante a gente valorizar essas pessoas que chegaram a construir isso tudo que a gente tem hoje, né? Acho que pode falar. E o mais interessante disso que o Bernardo falou, que quando o Oscar chegou com essa informação para nós, acho que o argumento mais interessante que ele colocou para nós foi nesse processo de relacionamento que a COB tem com os nossos clientes. Muitas vezes ele é muito maior do que um relacionamento de compra e venda, de uma coisa que eu estou te vendendo algo. A gente tem pelos nossos clientes um amor, uma paixão de trabalhar com eles, é uma coisa, é recíproco.
de poder estar junto, de você estar ali junto. De acompanhar de perto a história dessas pessoas. E né? muitas vezes a gente chegava, e até hoje a gente chega, né? E a gente vê eles contando histórias, uma história uma vez, uma história outra vez. E o Oscar teve a sensibilidade de buscar isso, falando, nossa, não seria interessante a gente registrar isso para a posteridade? Porque hoje a gente fala muito de startup, de coisas que estão saindo agora. Essas empresas, todas elas foram startups lá atrás, só não eram chamadas assim. E eles fizeram história. Muitos deles a gente teve, né? Eu, infelizmente, não pude participar do lançamento do livro no dia. Eu acabei pegando Covid na semana, não pude estar lá, infelizmente, né? E com respeito a todos que estavam, né? Logicamente. E o mais interessante do feedback que a gente teve dos clientes que a gente tem um bom relacionamento foi que a emoção deles em escutar as pessoas que foram à frente, os donos de empresas que estiveram à frente, contar a história que muitas vezes estava retratada no livro. Porque sempre sai com a alma, sai com o coração e eles se enxergam muitas vezes na história do colega, né? E como o Bernardo colocou, a primeira edição, nós, na época, a gente fez um trabalho de estar junto, de tentar com que todas as empresas viessem, mas a gente sabia que ia ser muito complicado de ter todo mundo no timing, no meio de uma pandemia, né? Porque isso tudo foi feito, os jornalistas foram fazer isso, uma equipe profissional junto com o marketing nosso, durante o período da pandemia. E muitos clientes que hoje não estão retratados nessa primeira edição, eles optaram por não estarem participando, né? E a gente respeita, mas por outro lado, depois de todo da primeira parte concluída, dá vontade de continuar, dá vontade, né? de continuar e dá vontade de colocar mais histórias ali, por isso a gente tem trabalhado na segunda edição e buscar resgatar esses amigos, que a gente escuta as histórias deles e eles terem a oportunidade também de colocar isso bem resumidamente para ficar realmente para a posteridade. Não, isso é um presente para a história do nosso país no futuro, né? Porque ali vai ter registrado então a história de como muitas empresas nasceram. Exatamente. E isso é muito legal, é muito bacana de vocês compartilharem dessa iniciativa com o resto do nosso país. A gente é que ganha o presente Sem com dúvida. isso. Coisa boa. Bom, e aí falando de tecnologia, falando de investimentos, vamos mergulhar um pouquinho agora na tecnologia, que eu tenho escutado falar de uma figura aí, o Cobb Mail, é isso Cobb mesmo? Mail, isso aí. Quem que é este rapaz? Conta tudo pra gente, que eu tô sabendo que esta ave vem dando o que falar. É assim mesmo? Ele é poderoso? É o galo. Não, o Cobb Mail é o nosso último lançamento em termos de produto. Ele, na verdade, é só o galo, efetivamente, o reprodutor, né? Na verdade, é o mesmo, a gente continua vendendo o mesmo pacote, o nosso pacote se chama Cobb 500, é um produto que tem mais de 50 anos de mercado, consolidado, é um produto que fez uma revolução, na verdade, no mercado de proteína animal, de frango, pela capacidade que ele tem de produzir peito, né? Peito de frango. Inclusive, depois, várias linhas vieram atrás, se aproximando dentro desse produto, mas constantemente a gente faz atualizações desse pacote. Normalmente é na linha macho, então a gente lançou esse novo produto, está completando agora basicamente 2 anos e meio de lançamento do produto. Sempre quando a gente lança um produto vem aquela expectativa muito grande gerada, mas também vem aquela dúvida, né? Do que ele vai pode... atender, não vai atender? Será que vai dar Exatamente. todos os resultados que a gente quer? E aquela questão da dúvida sobre o aprendizado, a curva de aprendizado sobre o manejo daquele novo produto, né? A utilização. Então, nós estamos passando por essa fase, agora ele começa assim, a se consolidar, ele ainda não está 100% no mercado, nós ainda temos uma parcela, né, do produto anterior que a gente vinha trabalhando, mas a gente já tem a grande maioria agora, e agora com um volume de resultados muito grandes. Então, o que eu posso te falar sobre esse produto? Ele sempre, primeiro assim, nós trabalhamos numa empresa que é de melhoramento genético. Então, a nossa proposta é melhorar o que a gente está trazendo.
o que ele trouxe está sendo consolidado agora? Um ganho de peso espetacular, uma velocidade de crescimento. Hoje nós podemos afirmar no mercado que a gente tem o frango de corte com maior velocidade de crescimento no mercado. Maior GPD, que é a sigla que se usa no mercado avícola. Então isso está muito consolidado, está muito claro já. Os próprios clientes e usuários são os que nos passam as informações mostrando isso. Por outro lado, ele trouxe também um grande ganho no que a gente chama de conversão alimentar. A conversão alimentar desse novo produto, ele é de 2 a 3 pontos melhor do que o nossa própria versão anterior, digamos assim, ou o outro produto que era o Cobb MV. Em ganho de peso, nós já estamos falando entre 2 a 2,5 gramas de GPD melhor do que o produto anterior. Então assim, ele está cada vez agora ele está se consolidando mais. A Cobb, o nosso viés de melhoramento genético, ele é sempre focado na cadeia como um todo e entregar no final da cadeia, depois de matrizes, frango e abatedouro, a gente entregar o produto mais rentável em toda a cadeia. A gente não segmenta querendo simplesmente ser o líder em uma área. E por isso que a gente investe tanto nessa parte da cadeia que é o frango de corte, porque é onde remunera muito, é onde rentabiliza muito, principalmente pela grande questão dos custos muito altos, né, custos crescentes, né, de milho, de soja, de todos os insumos que a gente utiliza. Então, esse é o nosso objetivo como melhoramento genético, é trazer a solução mais rentável na cadeia inteira. E é isso que a gente buscou com esse novo produto. E agora cada vez mais está se consolidando e mostrando os resultados. Muito legal a gente ficar sabendo de todos esses detalhes, porque muitas vezes a pessoa pode olhar lá no final, o consumidor final, né? Olha lá o franguinho embaladinho, ela não tem noção e conhecimento da tempo investido, da tecnologia investida em pesquisa, do desenvolvimento que vocês fazem na parte interna da empresa para entregar para ela um produto de melhor qualidade para ela levar para a mesa. Qualidade de vida, saúde e bem-estar, né? Então é muito interessante a gente poder compartilhar isso com quem está acompanhando a gente. E é super interessante isso, Thaís, isso que você está falando, que o Bernardo colocou, porque existem algumas coisas que muitas vezes elas não são expostas por várias razões, né? Uma delas é que eu posso falar aqui, e até uma forma de reconhecimento, esse produto específico, ele geralmente todos os nossos produtos são feitos dentro das nossas granjas de pedigree nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de ficar durante um ano dentro das nossas granjas de pedigree lá nos Estados Unidos, trabalhando no chão de fábrica, depois de ter saído aqui do Brasil e ir para lá. E aí, o que acontece? Nesse momento, eu tive a oportunidade de ver como isso era feito na prática. E nesse momento dá para dizer para vocês assim que eu sou muito feliz de saber que o geneticista responsável por fazer isso era um brasileiro. Na verdade, esse brasileiro, infelizmente ele não está mais com a gente hoje, ele trabalha hoje em um cliente nosso aqui do Brasil. Ele voltou dos Estados Unidos para trabalhar para essa grande empresa, na verdade, que ele assumiu. Mas eu tenho também a felicidade de saber que veio da nossa ciência, do nosso conhecimento, né? E a gente tinha também o diretor na época que era brasileiro também, então são coisas assim que muitas vezes isso não chega ao conhecimento do consumidor final, nem do nosso cliente, muitas vezes eles não sabem disso, mas são pessoas do meio, são brasileiros, são gente que está no mercado ainda e que realmente contribuíram de uma maneira muito grande para a nossa realidade, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que valorizar como brasileiro, como capacidade intelectual que a gente tem aqui no Brasil e que exporta isso de várias maneiras, várias empresas existem isso. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. Aliás, hoje acho que esse foi um dos assuntos mais comentados aqui na minha mesa de entrevistas hoje, que todo mundo falando da qualidade, do desenvolvimento intelectual, da capacidade técnica que o brasileiro tem para a parte do agro. Então, a gente está muito à frente aí de muitos E viramos lugares. Exportadores de mão de obra qualificada, de conhecimento. Multinacionais do mundo inteiro vêm buscar hoje brasileiros para trabalhar no agro e na avicultura. É muito interessante. É muito bom a gente poder compartilhar dessas coisas e levar isso para o público. Vamos falar de investimento então, que a gente sabe que vocês são uma empresa que estão sempre à frente do tempo, estão aí
vislumbrando outros caminhos, e eu fiquei sabendo de um investimento na casa de 50 milhões em Minas Gerais para um projeto diferenciado, e tem mais um investimento que é na casa de 160 milhões, que aí já é nível Brasil, para esse processo todo acontecer. Conta pra gente um pouquinho disso, porque é um investimento grandioso. O de 160 milhões já está perto aí de chegar na fase de conclusão, né? Então a gente fica muito feliz de saber isso tudo. Sim. Não, são processos que a gente tem que estar, como você falou, a gente tem que estar sempre à frente na cadeia para não deixar faltar alimento na mesa do consumidor final. Nós temos um trabalho de inteligência global muito forte e a gente sabe, na BPA e em outros meios, a GV, junto com o USDA também, vários relatórios colocando o Brasil, como foi falado hoje ali na abertura com o presidente Bolsonaro. O Brasil, ele é um celeiro do mundo e a gente vai precisar estar sempre produzindo para poder estar adiantando isso aí. Existem previsões de que o Brasil tem que aumentar de 2017, do que a gente fazia, até 2025, acho que são dados do USDA, 40% de produção para poder suprir essa demanda. A gente vem nessa sequência, logicamente muita coisa precisa ser feita ainda para chegar nesses níveis, porém nós temos que nos adaptar para poder estar na vanguarda desses assuntos. Nós conseguimos melhorar isso através das tecnologias, com tudo isso que o Bernardo comentou e que a gente vem fazendo, e tem mais coisa para vir, mas também a gente tem que nos preparar na capacidade produtiva mesmo para poder entregar para o cliente ter o que ele programou, o que ele prometeu, o que ele vendeu. Isso é muito importante para o cliente que está na ponta. E a gente tem essa responsabilidade, a gente sabe o peso que tem a função que a COB exerce nesse segmento. Em virtude de tudo isso, aliado a uma série de situações fiscais também que a gente tem no país, nós tínhamos que fazer um incubatório novo para atender essa demanda, e nós escolhemos Minas Gerais por essa razão logística que a gente tem nas nossas unidades que existem hoje, muito mais ligado à parte interna, essa decisão, em virtude de situações fiscais, logística interna, tal, para a gente poder atender o cliente bem. E também ser eficiente na área de custos, que a gente sabe que isso é muito importante, porque tem fatores que a gente não consegue controlar. Então os que a gente consegue controlar, a gente precisa estar na vanguarda. Perfeito. E então nós tomamos a decisão de ir para uma região que a gente já conhece. O Prata não é novidade para a COB. A gente no passado teve uma granja em Uberlândia, que é bem próximo ali entre Uberlândia e Prata. E a gente está voltando para essa região, porém só com incubatório. E com isso a gente vai poder... A gente teve sorte de ter sido anunciado logo em seguida um modal de exportação entre Uberlândia, naquela região ali, que o estado de Minas Gerais está fazendo, que realmente foi uma coisa que vai nos ajudar com tudo que a gente tiver de exportação e outros pontos mais. O estado de Minas Gerais foi muito como que eu vou colocar, eles se mostraram muito abertos a buscar investimentos na região que eles estavam. Então isso, a gente teve o apoio da Avimig para chegar nesses meios todos, junto com a nossa área legal. Então tudo muito claro, tudo muito simples. E Minas Gerais vai ter esse investimento na cidade do Prata, tudo certo, já estamos na fase já de começar a subir a planta. Né? E quando a gente fala de um projeto como esse que vocês estão colocando lá, a gente está falando de geração de emprego, geração de renda, direto e indireto. Então é desenvolvimento também para aquela região. Então são vocês aí
abraçando mais espaços, levando mais conhecimento para as pessoas. É fazer na prática o que foi dito hoje na palestra, do quanto que é mais um exemplo prático do quanto que o agro influencia no PIB brasileiro, na região onde a gente atua, porque quando a gente vai com projetos sociais ao mesmo tempo, a gente vai com geração de renda, a economia ao redor ela move muito mais rápido. Hoje a gente saiu de uma ótima reunião com o governo do Mato Grosso do Sul, junto com a nossa área legal também, a gente esteve junto com eles, e o tanto que a cidade de Água Clara cresceu e quanto que isso ajudou quando a gente fez os investimentos lá, né? Hoje é uma cidade que atraiu muitas outras multinacionais da área de papel e celulose, mas que é uma região que evoluiu, cresceu, gerou riqueza para o Estado. Isso dá orgulho de falar que a gente faz parte desse processo todo, né? Então, eu volto a dizer, né? Quando você para e pensa que você trabalha... Toda profissão tem uma razão, né? Mas no nosso caso, a gente trabalha nesse meio. Acho que a maior motivador é você estar ajudando a alimentar o mundo, a você ajudar a ter alimento para as pessoas. Acho que esse é uma honra poder fazer isso de uma maneira ou outra. Então, esse investimento lá é relacionado a isso, a gente vai focar nessa produção que a gente vai ter por lá. Ele faz parte desses 160 milhões do investimento maior, que isso foi um projeto estratégico de aumento de capacidade produtiva, né, que a gente precisa fazer em virtude de toda essa demanda. O Brasil é um polo exportador de material genético, tem novidades por serem anunciadas em breve. Eu fico aqui na expectativa de que eu vou conseguir tirar o spoiler, aí eu vou com um jeitinho. Aí já veio assim falando, a gente vai ter novidade, mas não me conta a novidade. Não, mas esse spoiler eu não estou autorizado a falar. Eu sei, tudo bem, eu confio. Não vai ter que ser editado. Mas você logo vai saber. Mas os 160 milhões, eles estão contemplando, né, toda esse projeto de expansão que a gente tem que fazer, ampliações de granjas, modernização de algumas, buscando sempre colocar um cadeado em volta das nossas unidades, na questão biosseguridade, na questão qualidade, na questão entrega, na questão respeito com o cliente, na questão comprometimento com o cliente, porque nós dependemos do cliente e a nossa responsabilidade é fazer um produto que satisfaça os anseios deles. Então, eu acho que esse é um grande motivador para nós dentro da COB, inclusive nesses investimentos que nós estamos fazendo. Eu tenho amigos do agro, de avicultura, que uma vez ou outra eles têm as condições de conhecer a nossa realidade, e muitas vezes eles falam, realmente, dá para entender por que vocês são diferenciados. E isso é melhor do que um aumento de salário, muitas vezes. É motivo de orgulho, né? Você saber que você se torna referência naquilo que faz para tantas outras empresas. E vocês com maestria fazem isso. Deixa todo mundo com aquela pontinha de, nossa, você podia ter pensado do mesmo jeito que eles. Mas isso é legal. Tem vários exemplos, né? Parceiros nossos que acabam pegando uma ideia aqui, outra ali, e acabam aplicando dentro da realidade deles, e depois eles veem o benefício disso, né? E isso é muito gratificante. Então, para nós é um motivo de orgulho muito grande a gente poder estar executando esse projeto de ampliação das nossas unidades, aumento de capacidade produtiva, para a demanda que ela existe do consumidor final, seja ele no Brasil, seja ele fora do Brasil.
mas nós estamos nos preparando para a demanda que ela vem aumentando. Para atender as exigências desse mercado, né? Que a gente vai... Eu falo que está mudando tanta coisa, né? A tecnologia hoje está em todos os lugares. O consumidor que antes não pensava muito naquilo que ele ia comer, hoje ele questiona, ele quer a melhor qualidade. Vocês, em contrapartida, se movimentam para entregar isso de forma melhor. Então é uma cadeia de construção em que a gente só tem benefícios. Então é muito legal a gente discutir tudo isso aqui. E a COB tem por princípio e filosofia, né, Flávio? A gente sempre, quando a gente projeta um crescimento, a gente faz isso de forma planejada, estruturada, com muita responsabilidade, porque a gente não quer crescer por crescer, né? A gente sabe o compromisso e a responsabilidade que a gente tem com a dependência, digamos assim, que o nosso cliente tem do nosso produto, a confiança que ele tem na nossa marca e na nossa empresa de entregar para ele que seja sanitariamente algo idôneo, dentro das especificações de qualidade. Então a gente sabe que isso não se faz do dia para a noite. Isso a gente precisa estar bem estruturado, a gente precisa ter consciência de crescer com os pés firmes para poder entregar aquilo que a gente sempre prometeu, né? Então isso é uma característica, uma filosofia da COB, e é por isso que às vezes as coisas não vêm da forma tão rápida quanto a gente gostaria, porque a nossa demanda é crescente. A gente vem batendo recorde de produção e de vendas ano após ano, mas mesmo assim a gente segue com cautela, né? Com cautela, para entregar sempre aquilo que a gente prometeu. Que né? legal. Esse legal. é um ponto bem interessante da nossa filosofia de trabalho. É legal o Bernardo falar isso, que ele me fez lembrar uma situação que a gente teve no passado, acho que foi em 19, 20, eu não lembro agora exato, mas foi um momento que a gente tinha uma área, a gente foi olhar uma área, uma possibilidade de um investimento, e todo mundo ansioso tal para fazê-la ou não. E eu me lembro que o colega que foi fazer a visita, ele me ligou do aeroporto e falou assim: deixa eu te perguntar uma coisa, nós vamos seguir os mesmos protocolos, as mesmas condições, os mesmos princípios que a COB teve de qualidade, de respeito ao cliente, de tudo, que a COB sempre teve isso, né? Não é uma coisa do Bernardo, do Flávio, é uma coisa que foi construída ao longo do tempo por todas as gestões que passaram pela empresa e que deixaram um legado muito bonito, muito fortalecido. E acaba que eu me lembro da resposta que eu dei para ele: existem coisas que são inegociáveis. E essa é uma delas, porque você consegue crescer rápido, você consegue tomar decisões rápidas e mostrar que você está fazendo isso ou aquilo. Mas o quanto que isso é consistente, né? O quanto que isso é longo prazo, o quanto que isso é sustentável, dessa estrutura se manter, se manter de pé, o cliente, né, aquela velha história, às vezes você está mal no momento, mas ele sabe o que esperar da COB, ele sabe o que esperar, que não vai ter surpresa. Eu sempre falo com alguns, né, principalmente no tema sanidade, né, ele vai receber uma ligação nossa, que ele não vai ter nós não vamos entregar o problema para ele. A COB não faz isso. A COB cria um outro problema de não entregar, se a gente tiver um problema. Mas nós não vamos passar adiante. Isso, nós temos protocolos firmes, estabelecidos, fortes, que não deixa passar. Isso assim, ó, eu estou na COB há 16 anos. Eu trabalhei no chão de fábrica e tive oportunidades ao longo da carreira. E isso é uma das coisas que eu falo. Se você fizer entrevista com uma pessoa que está lá no nosso chão de fábrica, eles vão entender que nós temos algumas prioridades: segurança do trabalhador, a biosseguridade e a produtividade. Essas são coisas que os nossos colaboradores sabem que são princípios que a gente tem que seguir nessa sequência, porque a gente tem que cuidar das pessoas que estão com a gente, são essenciais ao nosso negócio, são valiosas. A gente faz isso de uma maneira muito séria, muito firme.
Acabamos de ser agraciados com uma análise global da empresa. Pelo segundo ano consecutivo, nós tivemos o melhor índice de todo a holding que é dona da COB, que a unidade da América do Sul teve o melhor índice de engajamento dos funcionários. É uma coisa que vem ao longo dos anos e a gente realmente continua esse legado e todas essas coisas que a gente vem fazendo para cada vez fazer de uma forma melhor com as pessoas, porque as pessoas são tudo para nós. Nós não fazemos nada sozinhos, nós não somos melhor do que ninguém, nós só temos funções diferentes, responsabilidades, dores de cabeça diferentes. E para os nossos colaboradores, eu sinto, quando eu estou com eles em diversos níveis da empresa, eles têm orgulho de saber que trabalham numa empresa que está produzindo alimento para daqui 5 anos. Isso foi até tema de uma campanha nossa de marketing interna, né? Legal. Meu trabalho de hoje, Alimenta o Mundo Amanhã. Os filhos dos funcionários recebiam uma camisa dizendo: o trabalho do meu pai, o trabalho da minha mãe, Alimenta o Mundo Amanhã. Então, assim, essas coisas são coisas que nos enchem de orgulho mesmo de dizer. E a gente pretende... E emocionado, você viu que bom. Até embargou agora a voz, mas é legal da gente contextualizar isso, porque mostra o carinho, o respeito, a admiração que vocês têm pela COB, pelo trabalho que é feito, não só internamente lá, como gestão, como equipe, mas aquilo que chega até o prato da dona de casa, da criança. É lindo de ver. Parabéns pra vocês. Realmente, obrigado. Realmente, muito obrigado. Ó, muito obrigado. Vocês não vão me dar o spoiler mesmo de 2023, mas então eu quero saber de vocês. É muito antes que isso. Então, mas eu já pude prever isso, que não vai ser só em 2023, por isso que a gente não pode contar. Mas então já me digam aí quais as expectativas, saindo aqui esse ano da feira, coração renovado, reabastecido, com muito conteúdo, como é que sai daqui para 2023? Sem dúvida, ainda mais consolidado em termos de resultado de produto. Isso para nós é o que mais conta, porque é a felicidade do nosso cliente, é o reconhecimento daquilo que a gente prometeu para ele efetivamente está tendo esse ganho. Todo o trabalho que a gente faz para trás é para que no fim ele tenha ganho. A gente usa um slogan na COB que é: o seu resultado é o nosso compromisso. Então a gente entrega realmente aquilo que ele precisa, rentabilidade. E depois disso vem o reconhecimento por parte do cliente, do mercado, que é o nosso crescimento. Então, graças a Deus, nós estamos num constante crescimento do nosso volume de produção e de vendas. Ano de 2023, nós estamos mais uma vez fazendo mais um crescimento no volume de vendas. Falando de América do Sul, né, que é a nossa área aqui de atuação. Em basicamente todos os países nós temos um certo crescimento. Então, graças a Deus, isso é devido a essa confiança que a gente vem inspirando há tantos anos nos clientes. Com essa responsabilidade toda que o Flávio comentou e aquilo que a gente vive nos valores no dia a dia na empresa é o que a gente passa para fora também. Nós adoramos fazer isso aqui porque a base do nosso negócio na COB é muito mais do que um produto. É o relacionamento, é a confiança. Só para vocês terem ideia, atualmente nós investimos mais de 12 milhões em serviços ao cliente, todos os anos. Então, é uma coisa assim, muito relevante o que a gente faz, só para dar suporte à empresa dele, né, e ao resultado dele. Então, isso para nós está no DNA, servir ao cliente. Coisa boa. Muito bom. Olha, adorei esse bate-papo, acho que foi muito inspirador para quem está acompanhando a gente, porque quando a gente fala de desenvolvimento, investimento, lançamento, a gente inspira outras pessoas a saírem da zona de conforto, a se movimentarem, a acreditarem que elas podem fazer diferente. Então, obrigada mesmo por esse bate-papo, uma excelente feira para vocês. E eu vou me despedindo hoje aqui. Voltem, tem mais vídeos especiais para acontecer aqui diretamente do CIAVES. Vocês vão acompanhando tudo com exclusividade aqui direto do AgriNews. Até lá!